Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre. Já estamos na lição de número 6. O título da lição dessa semana é a Travessia do Mar Vermelho. Na lição da semana passada, nós vimos ali a instituição da Páscoa, a festa dos pães asmos, né? Você que não viu, é importante você voltar a entender todo esse contexto. Vimos ali então a 10ª praga acontecendo e aí encerramos o assunto da semana passada, então, no verso 30 do capítulo 12 de Êxodo. Lembre aqui que nós estamos sempre orientando para você acompanhar não somente na lição da Escola Sabatina, mas também na leitura da Bíblia, ali na sequência, já que a lição está abordando de forma sequencial, então fica mais fácil a gente compreender todo o contexto, né? Aproveitando e lendo todo o contexto ali por completo na Palavra de Deus. E aí, nessa semana, então, nós vamos estudar, né? Estamos estudando o capítulo 12, o restante do capítulo 12, a partir do verso 31, até o verso 21 do capítulo 15, onde encerra ali o Cântico de Moisés, né? Então nós estudamos nessa semana, desde do momento em que o faraó ele liberta o povo, né? Ele manda o povo embora, ele permite que o povo saia do Egito, o povo hebreu, até o Cântico de Moisés. E é interessante que logo no início, a lição ela nos lembra dessa ideia, né? do êxodo, da libertação do êxodo, apontando para a libertação justamente da nossa condição de pecado, através da morte de Cristo. É importante nós enxergarmos, né, todo esse contexto do êxodo, da libertação do povo hebreu, da Páscoa, a festa dos pães asmos, enfim, todo esse contexto de libertação, de livramento, de retirar o povo da condição de escravo, né, e colocá-lo numa situação de liberdade. Isso tudo aponta para Cristo Jesus. Tudo isso aponta para Jesus, para aquilo que ele faria futuramente na cruz, nos libertando da nossa condição de escravos do pecado. Então, a lição nos lembra, né, todo esse contexto, mostrando que para a libertação do povo hebreu acontecer naquele momento no Egito, precisava de uma atuação divina, precisava de algo sobrenatural, precisava que Deus atuasse para que essa libertação acontecesse. Não iria ocorrer de outra forma. Se não houvesse um Deus Todo-Poderoso agindo em favor do povo hebreu, essa libertação não ocorreria. E justamente essa é a ideia que nós precisamos ter, né, da nossa libertação da condição de pecado que nós temos aqui nesse mundo, né? E isso só pode acontecer através de um ser divino. E foi justamente o que Jesus fez na cruz, através da sua morte na cruz, ele sendo Cordeiro Pascal. Lembra que nós falamos isso na lição anterior, né? Como Jesus, ele naquele momento ali na ceia pascal com os discípulos, ele justamente, provavelmente, ele retira ali o cordeiro, né, que foi na instituição da Páscoa, você tinha um cordeiro para ser comido pela família, né? Então ele retira o cordeiro ali e se coloca como o cordeiro que seria morto. Então veja que Jesus faz na cruz, um ser divino, somente através dele, através da sua ação, nós podemos então ser libertos da condição de escravos do pecado. E nesse momento aqui no Êxodo, precisava de uma atuação divina. E é o que nós estamos vendo durante o decorrer das lições anteriores, as pragas, as 9 primeiras pragas, os sinais ali que foram postos diante de Faraó e do povo através de Moisés e Arão, a 10ª praga, e daqui por diante são muitos sinais que nós vamos continuar vendo que Deus ali operou através ali, de Moisés e Arão, para que o povo então confiasse em Deus. É o que nós vamos ver, vários sinais, vários milagres, coisas incríveis acontecendo. Justamente, então, nós vamos ver um pouquinho disso aqui, estamos vendo um pouquinho disso nessa semana. E aí nós vemos na lição de domingo, então, aqui no capítulo 12, verso 31 ao 36, nós temos justamente o Faraó libertando o povo, Faraó mandando o povo embora, até mandando de forma apressada os egípcios, eles estavam apressando o povo hebreu para eles saírem logo, porque o povo egípcio ele percebeu que se aquele povo continuasse no meio deles, todos eles iriam morrer. Todos eles iriam perecer, todos os egípcios iriam morrer. Então, mandando o povo ir logo embora. E justamente essa saída apressada, a gente vê lá no verso 33, e verso 34 do capítulo 12, os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. O povo tomou então a sua massa antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros, enfim. E eles saem então com pressa. Lembra, a ideia da festa dos pães asmos justamente é essa, 7 dias comendo pão sem fermento, para lembrar dessa saída apressada do Egito. Porque não deu tempo de deixar a massa fermentar, Então eles tiveram que sair com pressa, tiveram que sair com a massa sem fermentar,
antes que levedasse. E justamente então essa festa dos pães asmos, por 7 dias após a Páscoa, lembraria dessa saída apressada, dessa libertação, tudo ali no contexto então de libertação, de livramento. E aí eles saem, os egípcios eles dão os objetos que os hebreus estão pedindo, os egípcios eles vão, toma tudo, vai, que vocês querem mais, querem isso, querem aquilo, toma, vai, pega tudo e vai embora. De certa forma, a lição até aborda isso, o povo hebreu ele não está roubando, o povo egípcio, na verdade, ali você vê que de certa forma tem uma ideia de pagamento daquilo que eles deviam por tantos anos de escravidão. O povo hebreu ali ficou 430 anos no Egito, grande parte desse tempo como escravos no Egito. Então, assim, aquilo que eles vão pegando é de direito deles, eles trabalharam durante todo esse tempo como escravos ali, então estão pegando aquilo que é direito deles. E tudo que eles pediam, o povo egípcio dava. Toma tudo, pega, vai embora, sai da nossa terra, porque daqui a pouco todos nós vamos morrer. Justamente era isso. E o faraó, nesse contexto, ele faz um pedido um pouco estranho, um pouco inusitado. Lá no verso 32, diz assim, levai também convosco vossas ovelhas, o faraó dizendo, e vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora e abençoai-me também a mim. O faraó lhe pede para Moisés e Arão para que eles pudessem ir embora, para poder então adorar o seu Deus, adorar o Senhor dos hebreus, e ele pede para que eles pudessem também pedir uma bênção para o próprio faraó. E aí fica a pergunta, nós discutimos nas lições anteriores que o endurecimento do coração de faraó, quando ele endurece o seu próprio coração, quando ele se nega a obedecer à ordem divina, e aí cada praga vai acontecendo, acaba endurecendo ainda mais o coração de faraó, a gente conversou sobre isso, e chegamos à conclusão que Faraó ele não se arrependeu, inclusive ele chegou num ponto sem retorno, onde ele desobedeceu, onde ele fechou seu coração para o Espírito Santo, fechou seu coração para a voz de Deus ali através de Moisés e Arão, e Faraó ele poderia ter recebido ali 10, não somente 10, mas 100, 200, 1000 pragas, que ele não voltaria atrás, ele não se arrependeria, porque ele chegou nesse ponto sem retorno, que é um ponto muito perigoso, nós conversamos isso nas lições anteriores. Vale a pena você voltar, caso você não tenha aí acompanhado esse raciocínio. Então o faraó ele chegou num ponto sem retorno, onde não tinha arrependimento, mas agora ele pede para ser abençoado. É evidente aqui, um pedido de bênção de alguém que está humilhado e derrotado. Não é um arrependimento, mas um remorso pelas consequências das suas ações. E esse é um problema. Quando nós não nos arrependemos verdadeiramente, mas apenas sentimos ali prejudicados por conta das nossas ações, e as consequências que as nossas ações acabam nos trazendo. Então, veja que não é um arrependimento verdadeiro, mas ali ele reconhece sim o poder de Deus, mas não no sentido de que ele se arrependeu. Lembra que o faraó, na visão egípcia, era um próprio Deus, ou filho de um Deus. Então, ele foi derrotado, ele foi humilhado, e naquele momento ali é um remorso, um remorso pelas consequências, ele quer de alguma maneira parar toda essa destruição. A ideia dele é essa, fazer de tudo o que puder para parar essa destruição, mas ele não está arrependido. Justamente as suas atitudes posteriores vão mostrar justamente isso, quando ele depois na sequência ele vai correr atrás do povo hebreu. A gente vai ver isso já já. Então veja que ele não se arrependeu, e isso é um problema. Nós precisamos ter essa preocupação também, nós precisamos ter essa ideia na nossa vida, porque quantas vezes a gente não se arrepende verdadeiramente, mas apenas fica preocupado com as consequências das nossas ações, fica apenas preocupado com as consequências negativas que muitos dos nossos atos acabam acarretando. Então nós precisamos realmente permitir que o Espírito Santo ele fale no nosso coração, precisamos ouvir a voz de Deus e nos arrepender verdadeiramente, não apenas ficar preocupados com as consequências negativas que algumas ações nossas possam vir a acarretar. E esse é um ponto que a lição aborda, é um ponto muito importante. Bem, na sequência então nós temos, já entrando no capítulo 13, então nós vimos aqui a saída do povo hebreu, o povo ele sai de forma apressada, tudo aquilo que a gente já conversou, e eles vão então se retirar do Egito, e nós temos aqui uma ordem divina para a consagração dos primogênitos, a partir do capítulo 13. Nós temos a consagração dos primogênitos. A lição ela aborda de forma muito interessante, que essa consagração ela tem um princípio por trás dessa instituição, essa consagração, dessa instrução, melhor dizendo, da consagração dos primogênitos, que justamente é de que tudo pertence a Deus. Então, quando você tem a ideia de consagrar o primogênito,
você está ali trazendo uma ideia de que tudo pertence a Deus e o reconhecimento de que tudo pertence a Deus. E esse é um primeiro ponto importante. Além disso, também é um lembrete da libertação do Egito após a morte dos primogênitos. Lembra que os primogênitos, daqueles que não estavam protegidos com o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, eles morreram, tanto dos animais, tanto dos homens, egípcios, esses primogênitos morreram. E esse também seria um lembrete, então, da libertação. Lembre que nós falamos, estamos aqui repetindo em alguns momentos. Tudo aqui nesse momento do êxodo, da saída do povo hebreu, da instituição da Páscoa, pães asmos, a instituição desse momento de lembrança também, de consagração dos primogênitos, tudo está remetendo a livramento, libertação, que vai apontar para Jesus lá na frente. Vai apontar para Jesus vindo nos libertar da escravidão do pecado nesse mundo. Então tem essa conotação. Aqui interessante, eu separei o verso 14 até o verso 16 do capítulo 13, que diz assim: quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso, como se refere aqui à ideia da consagração do primogênito. Então responder-lhes-á: o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão, pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre. Porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato, e isto será então como um sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Então, quando os teus filhos perguntarem, o que é isso? Por que está sacrificando os primogênitos? Qual é essa ideia do resgate dos primogênitos? É justamente isso, porque com mão forte o Senhor nos tirou do Egito, matando todos os primogênitos lá da terra do Egito. Então é um lembrete aqui dentro desse contexto, além daquilo que nós falamos, seria também uma ideia de que tudo pertence a Deus quando você consagra então o primogênito ao Senhor. Bem, dando continuidade então, nós temos aqui na lição de terça-feira, a partir aqui então do verso 17 do capítulo 13 de Êxodo, nós temos então Deus guiando o povo pelo caminho, Deus ele guia então os israelitas na sua saída do Egito de forma então organizada, como um exército organizado, A lição ela aborda isso e é muito interessante como que eles saem de forma organizada. Apressada sim, mas não desorganizado, Apressado porque os egípcios estão apressando, saem logo da nossa terra, vão embora porque senão todo mundo aqui vai morrer. Vão embora daqui, a gente não quer mais vocês aqui perto da gente. Mas não quer dizer que eles saem correndo de forma desorganizada. Então, assim, eles têm uma organização e parecem como um exército marchando, Eles saem, então, ali de forma bem organizada. E aí nós vemos no verso 19, que diz assim: também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Lá em Gênesis, capítulo 50, verso 24, verso 25, nós vemos um momento onde José ele orienta que, quando ele morresse, os seus ossos, depois, quando o povo saísse do Egito, os seus ossos, então, fossem levados para serem enterrados, então, fora da terra do Egito. Veja que José ele tinha tamanha confiança em Deus que esse dia chegaria, que ele deixou essa orientação. E aqui, então, eles cumprem essa orientação, então, dada por José. Então, os seus ossos ali, levou Moisés consigo os ossos de José, como José havia, então, orientado. Lá no verso 21, ainda do capítulo 13, vemos assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então você vê a coluna de nuvem que os guia durante o dia, a coluna de fogo que os ilumina na noite, como que Deus então ele vai guiando, e veja os sinais acontecendo. São coisas sobrenaturais acontecendo diante do povo hebreu, que tem ali então vários motivos para confiar cada vez mais nesse Deus que havia os livrado. E então a gente parte para o capítulo 14. No capítulo 14, nós vemos que Faraó então resolve perseguir o povo hebreu. E aqui claramente então nós vemos que o seu pedido para ser abençoado, que nós vimos no início da lição, não tem nada a ver com arrependimento. Não tem nada a ver com arrependimento. E aqui então, quando ele cai sobre si, ele resolve justamente seguir no seu mesmo pensamento, com seu coração endurecido, na sua rebeldia contra o Deus de Israel. E ele resolve então perseguir o povo. Lá do verso 11 e ao verso 12,
nós temos então, depois que o faraó, né, ele junta ali o exército para perseguir o povo hebreu, no verso 11 ao verso 12, nós temos o povo se queixando, né? Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito: deixe-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Veja que o povo, né, como nós falamos, vários sinais. O povo ele viu todos os sinais, todos os milagres, né, todos os sinais que ocorreram lá no Egito, as pragas. Aqui você tem o livramento de forma milagrosa. Você vê Deus guiando eles durante o dia através de uma nuvem ou um fogo, então iluminando à noite o seu caminho. Tudo ocorrendo de forma milagrosa, sobrenatural, né? Ação divina clara perante eles. E aqui eles já se queixam e dizem que era melhor estar no Egito. Era melhor que eles ficassem no Egito. Agora estão vendo o faraó vindo com seu exército atrás perseguindo eles. Por que você tirou eles do Egito, Moisés? Era melhor a gente ter ficado lá. Trouxe eles para morrer aqui, não tinha sepulcro suficiente no Egito. Era melhor a gente ter ficado no Egito. Né? E aí a gente vê a falta de fé, de confiança desse povo, né? E é muito simples a gente ver assim, né, de fora, depois que tudo aconteceu, depois de todos os milagres, depois dos 40 anos no deserto, que a gente vai conversar sobre isso, depois da entrada então deles na terra de Canaã. É muito fácil, né, obviamente, a gente julgar, né, as atitudes deles vendo todo o contexto de fora, né? Mas aí vamos tentar colocar isso para a nossa vida. Em quantas situações nós desconfiamos de Deus, quantas vezes nós vemos os milagres de Deus, agradecemos pelos seus milagres, agradecemos pelas suas bênçãos na nossa vida, mas quando alguma coisa dá errado, a gente já desconfia. Quando alguma coisa dá errado, a gente já reclama. A gente esquece rápido daquilo que Deus fez e faz por nós. Da mesma forma que esse povo fez. É muito simples a gente julgar esse povo, mas quando a gente olha para a nossa vida, a gente vê que a gente não é muito diferente deles. Né? As nossas ações não são muito diferentes. Nós temos uma amnésia, né, das bênçãos que Deus fez na nossa vida, e quando alguma coisa parece que está fugindo um pouco do caminho, daquilo que nós estávamos planejando, simplesmente nós reclamamos, nos queixamos, de forma semelhante ao povo hebreu. Né? Então a lição ela aborda essa temática justamente para nós refletirmos, né, quantas vezes nós fazemos isso. Não para julgar as ações, as atitudes do povo hebreu nesse momento, né? Mas quantas vezes nós fazemos igual? Quantas vezes você não se pegou agradecendo a Deus por um milagre e de repente você já está reclamando porque você não acredita que a coisa vai acontecer, você não acredita mais no milagre, você não acredita mais em Deus, né? É assim a nossa vida, né? Quando as coisas estão indo bem, do jeitinho que a gente espera e gostaria, a gente agradece, nossa, como Deus está sendo maravilhoso na minha vida, mas quando alguma coisa parece que está fugindo um pouquinho do controle, a gente reclama e esquece que existe um Deus que está, né, e continuamente no controle da nossa vida, se nós realmente permitirmos que Ele esteja no controle da nossa vida. Né? E nós precisamos refletir, então, sobre essa ideia. Né? Nós, às vezes, somos muito parecidos, né, com o povo hebreu, nesse contexto ali, onde eles tinham visto muitos milagres, estavam ali agora se queixando, poucas horas ou poucos dias depois, e querendo voltar, inclusive, para o Egito. Né? Isso é incrível, isso, né? Querendo voltar para o Egito. Né? É melhor ter ficado lá. Né? Mas quantas vezes nós fazemos da mesma maneira? Né? E por isso nós precisamos refletir então sobre essa ideia. Na lição de quarta-feira, então, avançando pela fé, nós vemos no verso 13 até o verso 31 do capítulo 14, justamente então o povo ele foi seguindo o seu caminho até que então ali Deus ele vai conduzindo o povo para então que um outro milagre incrível acontecesse, que fosse a divisão ali do Mar Vermelho, para que eles passassem em terra seca, né? Um milagre realmente incrível, né? Nós vemos ali no verso 21, né? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas, né? E os filhos de Israel então entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Algo incrível, né? Eu, particularmente, quando leio isso, eu fico tentando imaginar como foi isso. Né? A gente vê em filmes aí, em algumas ilustrações, né, que já nos dão uma pequena dimensão de que realmente foi algo incrível, né? Mas acho que só estando lá mesmo, né, para sentir como que realmente isso foi algo maravilhoso.
e aí é mais um sinal do poder de Deus. Deus ele conduz o povo ali por aquele caminho, né? Deus ele conduz o povo por aquele caminho justamente para fazer mais esse milagre, para dar mais esse sinal de que havia um Deus ali guiando o povo, né? Naquele momento, né, um pouco antes, então, a nuvem que estava à frente ali, guiando, elas vai para trás do povo, para proteger o povo, né, para separar o povo do Egito ali do povo hebreu, dos egípcios que estavam vindo ali, correndo atrás deles, perseguindo o povo hebreu, né? Teve todo ali um contexto de proteção do povo hebreu e com certeza ali mais uma manifestação incrível e milagrosa de Deus naquela situação para o povo então entender que havia um Deus ali no controle guiando esse povo, né? Infelizmente a gente vê que o povo depois continuou se queixando, reclamando, e esse povo que era para entrar na Terra Prometida, né, não foi ali, não foram essas pessoas, né, que entraram, porque 40 anos depois peregrinando no deserto por conta das suas queixas e reclamações da desobediência perante Deus, né? Infelizmente. Mas veja como Deus ele mostrou para o povo, né, que ele estava ali guiando a todo momento esse povo. E realmente esse acaba sendo ali um momento muito importante, né, dentro desse contexto de libertação, essa passagem ali do Mar Vermelho. E a gente viu que o faraó então ele vai atrás, corre atrás com um grande exército para perseguir o povo, mas ali então de forma milagrosa então o povo ele vai passando e as águas então, porque o faraó com o seu exército, eles entram também pelo caminho, né? E até é incrível isso, né? Eles estão vendo também essa manifestação incrível e milagrosa de Deus, né? Que é a abertura do Mar Vermelho, e eles ainda assim entram e continuam perseguindo, estão muito cegos, né? Nessa questão, como nós falamos, né? Como o faraó chega num ponto sem retorno, por ele quantas manifestações foram, né? Nós vimos 10 manifestações, né? Os 10 pragas. Teve mais uma anterior que foi a serpente, né? O bordão de Arão se tornando serpente, e tem mais essa manifestação que o faraó está ali vendo com o seu exército, o mar se abrindo, está vendo a nuvem que está ali separando ele do povo, então tudo isso ele está vendo, quantos sinais, mas não importava, poderia ter 1000 sinais que ele não retrocederia na sua desobediência, né? E isso fica muito claro aqui nesse momento, né? Então ele entra no mar, persegue o povo, mas então as águas então elas vão baixar, né? Elas vão ali voltar, né, ao seu curso natural e vão então matar ali o faraó e todo o seu exército. Inclusive lá em Salmo 136:15, né, nos confirma que o faraó também morreu nesse momento. Lá em Salmo 136:15, vou abrir aqui que vale a pena a gente ler junto aqui. Salmo 136:15, que diz assim: mas precipitou no Mar Vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o Faraó e o seu exército acabou ali perecendo naquele momento no Mar Vermelho. E por último, nós temos aí o Cântico de Moisés, o Cântico de Moisés e Miriam, no capítulo 15, então, de Êxodo, né, nós temos esse Cântico de Moisés, e ele é um cântico, né, que celebra quem é Deus, né, e o que Deus faz em favor de seu povo. Né? É um cântico que vale a pena você ler por completo, né? E ele vai justamente exaltar as ações divinas. E é interessante que a lição ela nos remete a Apocalipse 15:4, que também é um momento, né, futuramente, onde todas as nações irão exaltar todos os feitos divinos. Lá em Apocalipse 15, verso 4, vamos abrir aqui, vale a pena para a gente finalizar a lição de hoje. Apocalipse 15, verso 4, que diz assim: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então todas as nações se prostrarão e te adorarão, porque reconhecerão os seus atos, né, perante então o mundo, né? E aqui justamente no Cântico de Moisés ele celebra isso, os atos de Deus, né? Os atos de Deus para libertar o seu povo, os atos de Deus para guardar o seu povo, os seus atos de juízo, né? E justamente é o cântico, né, que também nós ouviremos, né, em breve, quando todas as nações se prostrarão diante de Deus, reconhecerão a sua soberania e celebrarão, então, né, e exaltarão todos os seus atos
todas as suas ações de justiça e de juízo. Né? Então, justamente, né, que nós possamos ter essa compreensão, né, que em breve isso acontecerá. E como nós falamos há 2 lições atrás, se não me engano, a pergunta que fica é de que lado você vai estar, né? De que lado nós estaremos? Do lado daqueles que aceitam o sangue do Cordeiro para nos libertar, então, da condição de pecado? Ou do lado daqueles que não aceitarão, que serão teimosos até o fim, que não compreenderão ou que não aceitarão os sinais que Deus dá diariamente para mostrar a sua soberania e o seu poder, né? De que lado nós estaremos? E aqui nós possamos compreender nesse contexto de libertação do povo do Egito, né, da escravidão do Egito, que possamos compreender então que Deus ele deseja nos libertar da escravidão do pecado e somente podemos ser libertos através do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Que você possa aceitar então, né, o sangue de Jesus na sua vida. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê então na próxima semana na lição de número 7. Até lá!